Olá, tudo bem? Uma ótima noite para vocês. Inclusive aqui já tá um pouquinho tarde, mas eu resolvi gravar esse vídeo aqui para compartilhar aqui junto com vocês. Que eu estive ali no Boticário novamente, né? Fui pegar um pedido em questão, que ele tava com uma oferta até que legal. Aí eu pensei o quê? Já que tá numa promoção super boa, vou pegar pelo menos um pra mim não me arrepender. Eu sou desse jeito. Quando às vezes aparecem algumas promoções diferentes, eu ainda fico pensando se eu vou ou não vou. E aí resolvi ir pra buscar essa beleza, né? Que tava em uma oferta, não sei se vocês observaram, que foi esses daqui. O da Ciajo Revela Cachos, que é o shampoo e o condicionador. Tava com precinho muito bom, né? Geralmente os que eu comprei, teve uns aí que eu paguei muito caro. E pra vender, aí a gente fica meio que equilibrando. Aí eu vi essa oportunidade, né, do preço, resolvi o quê? Investir nele e equilibrar, né, o precinho em conta que eu paguei nele, equilibrar um pouquinho no outros, para poder estar fazendo algumas promoções aí de acordo. E também resolvi pegar também esse, o Eudora Kiss, deixa eu ver esse aqui. É o lançamento, né, que lançou, foi lançado recente. Então, resolvi pegar pelo menos um. Eu não tenho pedido de cliente, já fiz algumas posts, algumas divulgação, mas resolvi pegar pelo menos um, caso apareça algum cliente, porque sempre acontece de aparecer algum cliente que quer um lançamento, eu pego pelo menos um, pra dizer que eu não peguei, né? E também o tom é bem bonitinho assim, dá pra montar kitzinhos bem bonito, com a linha dos perfumes Kiss Me, pelo valor, que o valor é bem acessível. E também, aproveitei também que eu estava ali no espaço digital, para poder entender um pouquinho mais sobre esse negócio de estoque. Tem ou não tem estoque? O que tá acontecendo, né? Porque às vezes a gente tem muitas dúvidas, né? Ai, agora tá no meu carrinho, ai, agora não tem mais. O que acontece? Né? Como que tem estoque e não tem? Porque eu tava meio que observando, né? Fui lá presencialmente, resolvi o quê? Pegar mais desses body spray, né, do Egeu Doce. E lá presencial, se eu não me engano, tinha 2 ou era 3 unidades lá. Mas ao lançar no sistema não tinha estoque. Lançava, não tinha estoque. E eu tinha no meu carrinho também, que eu resolvi fazer uma simulação, porque eu realmente queria pegar esse daqui, né? Fiz lá a simulação com esse daqui, porque eu ia querer um. E tava observando também esse daqui, o Florata Rosé. Eu já tinha comprado, mas deixei lá no meu carrinho. E também ele aparecia como se também não tivesse assim, sabe, aquele estoque, aquela coisa. Mas eu tinha no meu carrinho e falou, ó, libera no seu carrinho porque aí tem estoque. Eu não tava entendendo o que tá acontecendo. Mas, a princípio, eu resolvi dar umas curiadas, né, perguntando um pouquinho mais sobre o assunto, o que acontece. Né, tem estoque, não tem estoque, tipo assim, ai, agora tem estoque, daqui a pouco não tem mais. O que acontece? Sabe o que acontece? Né? Tipo, a gente que é vendedora, tá lá no aplicativo, ai, vai entrar uma promoção tipo Malbec, Florata, qualquer perfume, qualquer produto. Vai entrar promoção, o que eu faço? A promoção vai entrar amanhã, né? Aí eu coloco ali no meu carrinho, que eu quero 100 unidades. Coloco no meu carrinho hoje, né? Coloco no meu carrinho hoje as 100 unidades, né? Supostamente que eu quero ou que talvez eu quero. Não é certeza, uma suposição. Aí, chega lá no sistema, né? Vem a promoção, aí você resolve colocar no carrinho já para fechar o pedido. O que acontece? Não tem estoque. Porque está no carrinho de muitas vendedoras que querem comprar ou não querem comprar. Aí você vê, tá sem estoque hoje, tá sem estoque amanhã, tá sem estoque depois, mas passa 3, 4, 5 dias ou bem no finalzinho aparece o estoque do nada. Aparece 1 ou 2 ou 3 ou picado, ou aparece 10 ou aparece 20. E pelo que eu entendi, que foi bem explicativo, assim, que eu não tava assim muito entendendo. O que acontece? Acontece que se eu coloco no meu carrinho, né, tipo esse daqui, lá tem estoque, coloco no meu carrinho 10 e o estoque lá só é 10. Eu não fechei essa compra, mas tá lá no meu carrinho. E você vai lá presencial, você vai passar no aplicativo, não vai ter estoque porque está no meu carrinho. E elas não pôde, assim, entender muito bem quanto tempo
que fica ali no meu carrinho. Mas pelo que eu entendi, antes era 24 horas, né? Tá lá no meu carrinho 24 horas. Mas se eu ficar atualizando, tipo, entrando e atualizando, coisa rápida, né? Fica ali no meu carrinho um bom tempo mesmo. Se eu ficar atualizando, acontece de ficar no carrinho. E às vezes, digamos, se eu não vou comprar alguma coisa e fico fazendo isso, atrapalha quem vai comprar, quem realmente quer comprar. Então, é o que tá acontecendo. Às vezes tem no estoque, mas a pessoa não fechou o pedido e fica ali. A gente vê o produto, mas não pode levar porque tá contabilizando que tá no carrinho de alguém. Então, isso aí é uma informação, assim, que eu achei bem interessante, consegui entender um pouquinho mais, né, como que tem estoque agora, mas depois não tem mais, porque foi adicionado em muitos carrinhos, né, foi adicionado em muitos aplicativos, a pessoa não fechou a venda, mas tá ali com os produtos e também não compra e não deixa para ninguém comprar. Então, é isso que eu observo, pelo que eu entendi, a explicação. Então, se eu não vou comprar, então, depois que eu vi mais sobre essas informações, não vou deixar no meu carrinho, porque eu não vou comprar. Agora, igual aconteceu que apareceu lá essas promoções, eu realmente achei bem interessante, então eu deixei no meu carrinho, o que ajudou a segurar para mim, né? Meio que segurou para mim. E eu não entendia. Só uma pausa, assim, eu não entendia sobre isso. Segurou para mim. Quando eu cheguei lá, falou assim, tira do seu carrinho que a gente consegue passar. Então, pelo menos tem uma parte boa. Eu não sabia disso. Se eu soubesse disso, eu não teria perdido vendas, né? Tipo isso. Porque o que acontece? Eu tive algum tempo atrás uma encomenda e eu tinha colocado no meu carrinho. Fui lá presencial e não tinha. E eu não sabia dessa informação, né? Se estivesse no meu carrinho e era o último, eu poderia tirar do meu carrinho e comprar lá na hora. E eu não sabia, então eu perdi venda por não saber dessa informação. Então agora eu já tô achando bem interessante. Se eu quero alguma coisa, tá lá no meu carrinho, eu vou lá presencial, não tem estoque, eu tiro do meu carrinho que vai chegar no estoque e eu vou poder comprar normalmente. Então, é uma ideia, assim, até que interessante, né? Pra gente que já quer comprar um produto em questão e às vezes fica meio receoso de perder o estoque, fica no carrinho. É o que eu pude compreender. Eu não sabia, mas eu coloquei no meu carrinho com a intenção de comprar presencial e não sabia que eu estava segurando para mim poder comprar presencial. Então já é algo muito bom. Se eu já vou, tipo, vamos ver assim. Se eu vi uma promoção bem legal, tipo hoje, mas eu não consigo buscar agora nesse momento, tá no meu carrinho, tem um período, um período curto que a gente sabe, né, que não é longo. Mas aí eu consigo ir lá retirar na loja, mas eu tenho que remover do meu carrinho se não tiver estoque lá na loja. E mesmo assim, né, se eu comprei, eu tiro do meu carrinho, para não ficar ali também perdendo estoque para outras vendedoras. Mas eu achei bem interessante essa parte, eu não sabia. Mas é legal essas informações pra gente poder entender um pouquinho. Ai, como que não tem estoque? Porque às vezes a gente reclama muito. Não tem estoque. Já tá explicado. Não tem estoque agora, mas depois volta o estoque. Volta porque tem um período para ficar ali, né, no nosso aplicativo, no nosso carrinho, que às vezes acontece que a promoção tá muito boa, às vezes acontece, né, de colocar lá um monte de produtos que quer comprar, mas no final não compra e passa o período da promoção, aí você mesmo, uma suposição, você mesmo começa a tirar do carrinho, já que não tá mais na promoção, mas aí você segurou, não comprou e também não deixou para outra pessoa comprar. Então, como eu vi que funciona dessa forma, já é bom saber para mim não ficar segurando nada para ninguém. Deixar de comprar porque eu estou ali com o produto. Então, às vezes acontece isso. Pode acontecer sim, né, de ter outros fatores, né, de fazer intencionalmente, mas há fatores que a pessoa não sabe, mas está fazendo e acaba atrapalhando quem quer comprar realmente. Então, eu observei isso lá na central, né, inclusive elas falavam assim de uma forma assim, que não estavam contentes, né, porque tem estoque, mas não pode vender, porque alguém tá segurando e não está comprando. Então, tem muitos fatores aí que se a gente for observar, às vezes a gente culpa muito, né, a central, culpa muito, né, e às vezes nós mesmos somos os culpados, em algumas partes, sabe? Sem a intenção, mas acabamos sendo os culpados. Eu não vou comprar, mas eu estou no meu carrinho pra ver se eu vou comprar. Aí tem alguém que quer comprar e não pode,
porque está no meu carrinho, está sem estoque para aquela pessoa que quer, mas está ali no meu carrinho e eu não vou comprar e não posso comprar nesse momento. Fico só segurando e no final não compro, né? Então, às vezes nós mesmos que nos atrapalhamos nessa parte e acabamos prejudicando quem realmente precisa ou vai comprar o produto em questão. Então, eu resolvi compartilhar com vocês porque às vezes são informações que vocês não sabem, que eu também não sabia, mas que agora sei e também não vou ficar segurando no carrinho nada dessas coisas porque não vai beneficiar em mim nada, a não ser que eu vá comprar, então vai ficar no meu carrinho até eu retirar na loja. Mas caso contrário, não é bom deixar no carrinho se não vai comprar, porque assim você está ajudando a si mesmo e ajudando quem também quer comprar, né? Então, resolvi compartilhar com vocês, se eu saber mais algumas informações, algumas coisas assim, vou estar divulgando aqui, compartilhando com vocês. São coisas que às vezes a gente não sabe, né? Pelo que eu entendi há algum tempo atrás, era 24 horas, né? Adicionei no meu carrinho, 24 horas tá ali comigo, mas se eu ficar ali atualizando, aí mais 24 horas, mais 24 horas, ou seja, vai ficar no meu carrinho ali o período todinho e eu não comprei e ninguém vai comprar porque está no meu carrinho. Então, é tipo isso que eu fui entendendo, conforme se eu ficar atualizando, e eu observei que tinha isso mesmo, porque tava no meu carrinho e sumia do meu carrinho, tava no meu carrinho e sumia do meu carrinho. Aí eu ficava ali tentando resgatar, tentando pegar de todas as formas, né? Porque eu realmente queria, né? Que era esse daqui. Então ele saía e voltava, saía e voltava. Então tem um período aí, como eu ficava sempre atualizando, ele sempre voltava, porque eu estava atualizando querendo comprar, né? Então são informações bem interessantes que eu resolvi compartilhar com vocês. Se eu souber demais, assim, alguma coisa assim que eu não estou sabendo no momento, vou estar aqui compartilhando junto com vocês. Se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, deixe seu curtir, seu comentário, que ajuda muito aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Inclusive, vou estar aqui tentando ver se eu começo a fazer o catálogo. Não sei vocês, mas já tô pensando, assim, começar a montar meu próprio catálogo, para ver se facilita um pouquinho para mim, porque nesses períodos de data comemorativa, aparecem muitos clientes que realmente querem comprar, né, que querem conhecer e ver e tudo mais, aí você fica muito tempo enviando várias fotos diferentes para vários clientes, né? A gente sabe que às vezes a gente divulga, envia várias fotos e nem sempre a gente tem uma venda, mas às vezes a gente perde o foco para quem realmente quer comprar, por demorar muito a responder e tudo mais. Então, achei bem interessante compartilhar com vocês sobre esse assunto. Fazer um catálogo, ainda dá tempo. Eu sei que a gente tá nessa correria de montar kit. O que montou, tirou foto, começar a trabalhar em um catálogo, né? Um catálogo simples, eu falo simples, esses catálogo que a gente faz, vamos ver se eu consigo explicar, daquele caderno de anotação que geralmente tem, né? É bloco de anotação, tipo assim, note, é o que tá escrito no meu celular. Que é um caderno de anotação que a gente pode colocar fotos, pode colocar escritos, né? Fazer lista, fazer um monte de coisa. Então, dá pra colocar foto e aí colocar os valores dos kits, dá pra fazer vários assim, como se fosse um catálogo mesmo. É um catálogo, tipo, igual a gente recebe do Boticário, né? Que você vai fazendo assim, tem várias fotos com valores, aí a gente cria as fotos com os valores, define o nome, ou define já na foto, ou já define ali no post escrito. Então, eu tô fazendo isso, eu tô definindo a maioria, assim, eu tô colocando a foto e já escrevendo o que tem no kit, as gramas e tudo mais, especificando um pouquinho mais e o valor no dinheiro no Pix, especificando também, né? Aí, a respeito de entrega, essas coisas a mais, eu vou estar conversando particularmente com o cliente. Mas sobre o catálogo, já fica mais prático. Se aparece 10, 20, 30, 40 clientes para conversar, tem um catálogo para enviar para ele estar observando, vendo ali os kits que ele quer. Eu sei que às vezes acontece uma vez ou outra de ter um cliente que quer o mesmo kit, mas aí a gente vai organizando e falando, ó, esse daqui eu já não tenho mais e tudo mais, vai explicando, né? Mas conforme vai vendendo, vai colocando indisponível, é isso que eu tô pensando. Vai ser uma correria? Vai, mas é melhor do que ter várias fotos, né, de vários kits que eu tava observando, não sei, são várias fotos de kits, e aí depois você se perde e acaba enviando até mesmo que você já vendeu, de qualquer forma, né? Então, achei bem interessante o catálogo. Envio o mesmo catálogo para todos os clientes, né? Um catálogo que eu tô começando aí a organizar, criei já. Já tô divulgando alguns kits que eu estou lembrando e que eu tenho a foto ainda, e tem alguns outros que eu montei que eu preciso tirar foto, pra estar colocando nesse catálogo, né, que já é uma forma de ajudar. E também tô vendo aí se eu crio o catálogo de perfumes, cosméticos, com os valores definidos. Tô pensando ainda. Vou ver como que vai funcionar, porque eu quero sim criar o catálogo, né,
de perfumes com valor normal. E depois fazer as minhas promoções ou falar pro cliente, né, dar um desconto no dinheiro no Pix e para facilitar, para não ficar aquela faz promoção no catálogo e tira a promoção, faz promoção e tira a promoção, né? E caso o cliente queira, então eu acho bem interessante tentar criar. Não adianta a gente não tentar, a gente tenta, né? Tenta criar o catálogo aí da melhor forma possível que vá nos beneficiar, né? Mas dá um pouquinho de trabalho, vou ser bem sincera. Dá um pouquinho de trabalho. Então, o que que eu comecei? A organizar primeiro a galeria, né? A gente que tem o celular ou o notebook, né? Organizar a galeria de fotos, né? Fotos que eu tenho de divulgação de perfumes e tudo mais, comecei a fazer o quê? Criar as pastas. Eu não... O meu é tudo misturado, sabe? Produtos, tudo misturado. Eu resolvi o quê? Criar as pastas só de perfume, só de body splash, só de deo corporal e o refil de deo corporal junto, só hidratante e refil de hidratante, mais o óleo corporal ou creme para as mãos que possam complementar ali, né? E fui criando diferentemente, só o body splash, só o kit presente, né? Comecei a fazer dessa forma na galeria. Comecei a fazer essa criação assim, para poder facilitar para mim. Igual agora eu quero criar o catálogo, eu já vou direto na galeria onde tá os perfumes e começa a jogar tudo ali no criando ali o catálogo, né? Porque já fica mais prático, os perfumes tá tudo junto, não preciso ficar caçando aqui, caçando ali e vai pra trás e tem foto nova e tem foto antiga e kit, tudo misturado, porque aí atrapalha muito e demora muito mais. Então, eu achei bem mais prático. Aí eu posso criar, né, os catálogos diferentemente e assim vai facilitar bastante, né, pra quem quer criar um catálogo e também deixar um pouquinho mais organizado, porque antes era em câmera, era tudo junto. Aí eu tinha que ficar caçando, e aí demora muito mais, né? Então, eu achei bem interessante fazer dessa forma. Inclusive, já deu um limpo assim no celular pra facilitar, porque a gente tá chegando o Dia das Mães, tá montando o kit, tá fazendo novas fotos, ou precisa fazer novas fotos, criar conteúdo de vídeos e tudo mais que possa facilitar e beneficiar nas vendas. Então, esse é o momento de dar uma limpadinha na galeria, né? Porque imagina só, se o celular não cabe mais nenhuma foto e você tem que, tipo, tirar. E aí fica naquela, o que que eu apago? Isso aí acaba atrapalhando na hora da gente estar trabalhando mesmo, né? Então, eu achei bem interessante compartilhar com vocês também nessa parte, né? Inclusive, comecei a fazer isso, porque o Dia das Mães tá chegando e eu tenho mais kit pra tirar foto. E já tava ficando bem difícil. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau!